Fala galera, vamos aqui para mais uma aula. Hoje a aula de sobrecarga e curtos-circuitos. Dois sistemas, duas matérias aí que a gente precisa sempre trabalhar na prevenção para evitar isso aí e o que fazer caso isso aconteça, tá? Primeiramente, o que é? Vamos começar aqui pela sobrecarga. O que é a sobrecarga? Como o próprio nome diz, é você carregar um circuito além da capacidade dele. Então, se você tem lá um sistema de câmeras que consome ali 2 amperes de corrente e você tem um fusível, alguma proteção antes desse circuito, que ele esteja ali 1 ampere, por exemplo, ou uma fonte de alimentação que você queira carregar esse sistema que vai consumir 2 amperes com uma fonte de 1 ampere, é uma sobrecarga. O circuito exige mais do que a fonte fornecedora de energia ali gera. Então, isso vai gerar aquecimento, mau funcionamento e possivelmente pode até danificar a sua fonte de alimentação. Então, essa é a sobrecarga. A gente sempre precisa trabalhar na prevenção, como eu falei aqui para vocês, e como é que a gente vai fazer isso? É claro que vamos fazer isso previamente, fazendo o dimensionamento do circuito, antes de você colocar uma fonte de alimentação lá. Então, você vai somar todo o consumo daquele seu circuito, daquele seu sistema, todos os componentes que vão estar ligados nele, para você sempre colocar um dispositivo de proteção, seja ele um fusível, um disjuntor, acima, um pouco acima do que aquilo consome, e é claro, a fonte de alimentação também, seja lá o circuito em corrente contínua ou corrente alternada, você vai colocar então uma fonte ou a energia, um grupo de disjuntor para alimentar aquele sistema, acima do consumo que aquele sistema requer, certo? Acho que a gente conseguiu abreviar bem isso aqui, resumir bem, e vamos falar relacionado com isso, o que é o curto-circuito. Recado rápido aqui para te dizer que eu estou preparando o Empresário SE, onde eu vou revelar todos os segredos para faturar até R$50 mil todos os meses, com consistência e o método para criar um negócio do absoluto zero no ramo da segurança eletrônica. Se você se interessou, clica no link abaixo e saiba mais. O curto-circuito, basicamente, é você gerar uma resistência zero no seu sistema eletrônico, no seu circuito elétrico, seja lá como for. O que é essa resistência zero? É você simplesmente não tem resistência no circuito, fechar um circuito diretamente, seja ele em corrente contínua, você fechar ali o positivo e o negativo de uma bateria ou de uma fonte de alimentação, mesmo de uma pilha, tudo isso fechando, dando ali uma resistência zero, você vai, essa resistência zero vai causar ali um conflito entre os elétrons e vai queimar, vai sobreaquecer, vai danificar, porque não tem resistência, a resistência é zero, então os elétrons vão andar livremente ali e eles vão entrar em conflito, e aí você vai ter esse problema de sobreaquecimento, de queimar os equipamentos. Então, como que vamos fazer para evitar esse sistema? Só voltando aqui um pouquinho para concluir que eu falei aqui da corrente contínua, mas também tem o curto-circuito na corrente alternada, que é muito mais perigoso, mais grave e, acima de tudo, temos que tentar evitar. Então, o que é o curto-circuito na corrente alternada? O funcionamento é o mesmo, você também vai gerar uma resistência ali zero, um fechamento, né? Mas isso aí vai se dar quando você fechar duas fases, uma fase com a outra, ou uma fase com um neutro, que aí vai gerar ali uma grande diferença de potencial entre eles, e você vai zerar essa resistência e vai fechar um curto. E aí vai queimar equipamentos, pode derrubar os disjuntores do local, né? Ainda bem se derrubar os disjuntores, a gente tem que ter esses disjuntores lá para estar, claro, protegendo o circuito, protegendo os seus equipamentos dessa possível queima, dessa possível danificação, tá? Então, como evitar, que é para fazer a conclusão aqui do curto-circuito,
é isolar corretamente os condutores, as emendas, se tiver emenda no circuito, né, sempre é bom evitar, mas se tiver, fazer o isolamento ideal. E antes de energizar qualquer circuito, antes de ligar tudo isso na tomada, ou ligar um disjuntor, testar esse circuito, fazer a medição dele ali com o multímetro, ver se não tem nada em curto antes de você fazer a ligação, já é também mais uma maneira de você evitar o curto-circuito, tá? Então, sempre trabalhar aí na prevenção, fazendo as medições, fazendo todo o isolamento, para evitar esse tipo de problemas. E ainda assim, se acontecer de você de não poder evitar, ou mesmo alguma coisa que aconteceu depois do processo, depois do seu sistema estar lá pronto, funcionando, ligado, e aí aconteceu de, por exemplo, caiu um galho em cima de uma rede elétrica, ou rompeu algum fio no meio do caminho, por algum motivo, o cliente foi fazer uma reforma e cortou lá, um exemplo, né, esmagou o conduíte, e aí fechou um curto-circuito lá nos seus cabos de sistema de câmeras, de alarme, ou mesmo de energia elétrica. Então, os dispositivos de proteção, eles devem atuar, eles vão atuar, e eles vão ou desligar, né, no caso do disjuntor, a gente vai ter uma aula só disso depois, ou queimar o fusível, no caso do fusível. Você vai fazer depois os testes. Antes da substituição, a gente tem um fusível aqui. Então, vocês vão ver na próxima aula de fusível aí e disjuntor, que como fazer a medição disso, e antes de religar, identificar o motivo, qual foi o causador do problema, e depois de identificado e corrigida a falha, nós vamos voltar a trocar, a substituir a peça, né, no caso fusível, ou a religar o disjuntor aí, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula aí, aula breve, e vamos para a próxima. Grande abraço, até mais.